Vamos ao programa de hoje? Vamos lá? Vamos lá. Hoje, continuando o tema, nossa expectativa. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus, muito em breve. Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras que estão na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. É assim, na certeza da vitória em Cristo, eu cumprimento você nesta hora. A minha Bíblia está aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 25. Está escrito assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Nos últimos 2 dias, eu disse a você que esperar a consolação de Israel, no contexto bíblico do Novo Testamento, significa aguardar a vinda do Messias. Essa era a grande expectativa de Simeão, encontrar o Messias, ver o Salvador antes de passar pela morte. E Deus deu a esse seu servo esse privilégio, porque você vai ver aí na sequência do texto de Lucas capítulo 2, que é exatamente isso que acontece. Ele se alegra quando o Espírito Santo lhe mostra que aquele menininho que estava nos braços de José e Maria era verdadeiramente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas, pensando agora em você e em mim, nós que vivemos nesses dias finais da história deste velho mundo, segundo as indicações das profecias bíblicas, qual deve ser nossa grande expectativa? Qual deve ser nossa esperança dominante e como, diante de tudo que nós conhecemos e cremos, como nós devemos viver? Eu quero compartilhar com você agora o texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Está escrito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O autor de Hebreus diz: portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Se você verificar no capítulo 11, são mencionados homens e mulheres de Deus dos tempos do Antigo Testamento que foram fiéis ao Senhor. Então, considerando que esses que nos precederam, a despeito das lutas e dificuldades, venceram e foram fiéis a Deus, aí vem o conselho: também nós, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém. Meu amigo, minha amiga, creia, é desejo de Deus de que todos aqueles que conhecem sua palavra e vivem sob uma esperança dominante, vivem guiados por uma expectativa maior que tem a ver com
a consolação de Israel, tem a ver com a segunda vinda de Cristo para buscar o seu povo. É desejo de Deus que nós nos desembaraçamos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, é desejo de Deus que nós vivamos vida de santidade. E o texto diz: e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, que nós persistamos em nossa fé, em nossa decisão de amarmos e servirmos ao nosso Deus. Que nós ergamos a bandeira do Evangelho com coragem, com ousadia, assumindo o Senhor em nossa vida e pelo nosso exemplo e nossa pregação seguindo, cumprindo a carreira que nos está proposta, vivendo no centro da vontade de Deus, sendo luzes de Deus nesse mundo de escuridão. Mas ouça, o conselho vai além e diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Para que você e eu sigamos firmes e vençamos o pecado que tenazmente nos assedia e tenhamos vida de santidade. Para que você e eu corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isto é, que nós assumamos a nossa fé e cumpramos a missão que o Senhor nos confiou. Então nós precisamos olhar firmemente para Jesus, Amém. O campeão, o vencedor, aquele que em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, por amor a você e a mim, a nós todos. Mas esse bendito Cristo que por nós morreu, ele ressuscitou e ele está assentado à direita do trono de Deus. E a palavra de Deus diz: considerem atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ou seja, ao ver os fardos que ele suportou, os nossos parecem leves diante de tanto que ele sofreu por nós. Verdade. Mas ele sofreu, porém venceu. Ele vive, intercede pelos seus filhos e virá para buscá-los. Que Deus nos abençoe. Que a nossa expectativa dominante, que nosso maior sonho, que nossa bendita esperança seja o Senhor, sua manifestação, sua segunda vinda. Mas até que ele venha, que Deus nos abençoe para que vivamos em santidade, como Simeão viveu e tantos outros homens de Deus do passado. Que Deus nos ajude a perseverarmos, a seguirmos correndo e vivendo segundo a vontade de Deus e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque é do Senhor que vem o poder para a vitória e vitória completa. Deus abençoe você. A maior promessa que temos é a volta de Cristo. Cristo prometeu voltar para buscar aqueles que creram nele, que viveram por sua promessa. Agora, o que acontece? Nós temos que estar preparados. Foi o que eu acabei de escrever aqui agora no Instagram, né, numa mensagem que eu enviei. Nós temos que estar preparados, porque assim, você já imaginou o maior momento da sua vida? Qual será o maior momento da sua vida? Qual tem sido? Às vezes você está almejando tanto um trabalho, alguma coisa, você tem buscado com ansiedade assim o seu coração, no seu coração, algo que Deus assim prometeu para a sua vida e que Ele vai cumprir em um determinado momento, mas você assim tem almejado algo no seu coração. E será que você tem almejado a volta de Jesus? Essa é a grande questão. Que você, querido amigo ouvinte, entenda, amigo, nesse caso, você entenda que a volta de Jesus deve ser algo almejado por mim e por você. E enquanto ele não vem, o que devemos fazer? Seguir esperando e assim estar com fé, confiantes nas promessas de Deus. Amém?
Ele vai vir. Ele prometeu. Pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, ele está vindo. E vivo os meus dias pensando onde pode ser hoje. Amém. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que ele volta E vem pra recolher os que já são seus. Glória a Deus. Ele vem. Ele é real. Ele prometeu. Que já são seus. Senhor, assim como Simeão, homem simples, porém justo e piedoso, nós também, Senhor, queremos viver dominados por essa esperança maior. Amém. Nós também queremos, Senhor, que nossa maior e grande expectativa esteja relacionada à Tua segunda vinda, Sim. ao estabelecimento do Teu reino de glória. Por isso nós nos colocamos nas Tuas mãos e te pedimos ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos. Transforma e santifica o Teu povo para que nós vivamos no centro da Tua vontade. Que os nossos olhos estejam postos em Cristo. Que nós olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, até que tenhamos o privilégio de vê-lo pessoalmente, face a face. Amém. Ó Deus, abençoa todos que estão orando comigo agora, Por Senhor, favor, Senhor. para que firmes em Ti, nós sigamos para frente, até nossa vitória completa e definitiva. Oramos em Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos lá, vamos comentar agora? Vamos lá. Conversar com o público que está em casa, isso é sempre importante. É o momento que o pessoal gosta, né? Mas vamos lá. Nove 22 104,9. Mensagens não param de chegar no Instagram, né? A galera mandando mensagem no Instagram aqui. 104.9.
retornando a mensagem que eu mandei. Vamos lá. Você ouviu aí a voz da profecia com o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei? Bom, querido amigo, essa deve ser a nossa esperança, né? A esperança da volta de Jesus. É algo que deve ser real em nossa vida, é um desejo que deve ser real em nossa vida, e nós precisamos estar unidos em Cristo, né, no caso, para vivermos esta promessa. Ou seja, o Espírito Santo precisa habitar em nosso coração para que nós, eu e você, tenhamos essa certeza. O texto diz que Simeão, ele era uma pessoa instruída por Deus, né? No caso, ele era um homem justo, piedoso, e ele esperava a consolação de Israel. Aí então o Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito Santo revelou a ele que ele não passaria pela morte sem assim ver o Cristo do Senhor. É interessante também que na Bíblia tem um outro momento que também as pessoas não foi dito que as pessoas não passariam pela morte sem ver o Cristo também. Aqui foi no caso da apresentação de Jesus no templo. Mas se você voltar aqui ao Evangelho de Marcos, no capítulo 9, o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 1, diz assim, ó: Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com o poder o reino de Deus. Você vê que aqui, né, tanto aqui como lá no Evangelho de Lucas, há uma harmonia de textos, né, falando de que as pessoas esperavam a vinda do Messias. Porém, muitas pessoas não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. Tinham pessoas que acreditavam e tinham pessoas que não acreditavam. Aí, então, Jesus ele chama alguns discípulos em particular, e os discípulos em particular, e fala isso aqui. É isso exatamente no contexto do levar a cruz. Nós falamos bastante aqui sobre esses versos 34 em diante do capítulo 8, né? Nos programas anteriores foi falado bastante sobre tomar a cruz aqui, né? Sobre tomar decisões, renunciar ao eu, renunciar ao pecado, e assim vai. Agora, aqui no mesmo discurso que Jesus está falando, ele fala: em verdade vos digo que aqui há entre vós alguns que jamais passarão pela morte sem que antes vejam o Cristo do Senhor. Agora, quando eu li isso aqui na Bíblia, quando eu tinha assim meus 10 anos de idade, eu fiquei pensando, mas como? Como é que pode a pessoa não passar pela morte e ver o reino de Deus, sendo que esses homens aqui já morreram e o reino de Deus não foi estabelecido ainda? Uma pergunta interessante, né? A gente pode parar e analisar, mas por que está escrito isso aqui, se o reino de Deus ainda não foi estabelecido? Aí eu entendi o seguinte: o verso 2 explica: 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, Tiago e João e foi para um monte, e lá ele se transfigurou diante deles. As suas vestes se tornaram resplandecentes, sobremaneira as suas vestes se tornaram resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Quer dizer, Jesus se transfigurou em Deus no Monte da Transfiguração. E aqui vai dizer que apareceram-lhe Moisés e Elias. E eles apareceram, estavam falando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui.
que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aternados. A seguir veio uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz dizendo: Esse é o meu filho amado, a ele ouvir. E de lance, olhando ao redor, ninguém mais viu com ele senão o próprio Cristo. Quer dizer, o que Jesus estava dizendo quando ele disse assim: aqui, na verdade, haverá aqui alguns dentre vós que não passarão pela morte sem que tenha visto o Cristo de Deus. Ele estava se referindo a esse momento aqui. E esse momento aqui da transfiguração é exatamente um vislumbre do que vai acontecer na volta de Jesus. Porque aqui, você tem Moisés e Elias e Jesus Cristo. Aqui, nós não lemos aqui no texto, mas é bem possível que ali tenham tido anjos também, né? Porque o próprio Cristo estava ali e Moisés e Elias apareceram ali também. Agora, é claro que houve uma manifestação sobrenatural aqui, né? Porque 2 seres que estão no céu estavam aparecendo ali naquele momento. E qual era o intuito deles aqui? Falar sobre a missão de Jesus. Eles estavam falando para Jesus a respeito da crucificação, ou seja, a respeito do plano de salvação. Porque se Jesus falhasse, todo o plano de salvação estaria frustrado. Aí então Moisés e Elias descem com esse objetivo de incentivar, de motivar Jesus a não desistir, mas na verdade trazê-lo a, assim, nós poderíamos dizer, dar uma força aí no caso, né, um ânimo. Não que Jesus não que Jesus precisasse de ânimo para fazer as coisas que ele fazia, né? Ou que Jesus precise disso, mas nessa circunstância, como um ser humano, Jesus ele estava aqui na terra e Moisés e Elias vieram então se comunicar a respeito da sua missão. E Moisés ele representa aqui, no caso, o povo de Deus que passa pela morte, ou seja, na volta de Jesus haverá a ressurreição dos justos. A Bíblia diz em Tessalonicenses 4, de 13 em diante, de que os mortos em Cristo ressuscitarão. Lá em 1 Coríntios 15 também fala a respeito disso. Mas também tem um outro detalhe, que o próprio texto de 1 Coríntios 15, 51 em diante trata, é a glorificação dos vivos. Elias representa os vivos aqui, porque Elias foi transladado, Elias foi arrebatado vivo para o céu. Então, Moisés e Elias, as 2 classes de justos que existem hoje em dia. Os vivos, que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, representados por Elias, que serão arrebatados, e os justos mortos, que serão ressuscitados, representados por Moisés, que Moisés passou pela morte, mas pelo texto aqui dá a entender de que houve algo, assim, uma ressurreição. É bem provável que isso tenha acontecido, conforme diz a Epístola de Judas, porque senão ele não teria aparecido aqui para o Senhor Jesus ali naquele momento junto com Moisés. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Há uma expectativa assim da promessa da vinda do reino de Deus desde os profetas do Antigo Testamento. E aqui é exatamente isso que nós estamos vendo, né? 2 profetas do Antigo Testamento aparecendo. Agora eu quero ler com você um texto que está em Hebreus, no capítulo 11. Vamos ver? Hebreus, capítulo 11, está falando sobre os heróis da fé. Aliás, é o tema dos heróis da fé que nós vamos estar abordando aí nos próximos programas aí né? A respeito de Abraão, a respeito de outros personagens bíblicos. E aí, então, fica ligado aí, viu? Que os próximos programas vão falar exatamente sobre esses heróis da fé. Mas aqui, falando de Abraão,
A Bíblia diz assim, ó, aqui quando fala no verso, capítulo 11, verso 13: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-a e confessando-as que eram estrangeiros e peregrinos em terra estranha. Abraão era estrangeiro e peregrino em terra estranha, o que o texto está falando. Agora, ó, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Era o que de fato aqui o Abraão estava o que de fato Abraão poderia fazer. Agora o texto diz assim: já que eles não voltaram para a pátria que eles eram, eles agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade. Quer dizer, aqui está dizendo o seguinte, que Abraão, tanto Abraão como os demais heróis da fé, eles aspiram o quê? Uma pátria, não uma pátria terrena, mas uma pátria celestial. Ou seja, algo que não é daqui desse mundo. Ou seja, uma pátria superior. E aí vem os outros heróis da fé que também têm outras características que demonstram que eles têm fé em Deus. E aí você vê, né, que Deus ele guiou o seu povo ao longo da história, né? Inclusive o próprio Êxodo, quando você vai lá para o livro de Êxodo, que retrata a história do povo de Israel lá no Egito, no cativeiro, e aí depois Moisés vai lá, é enviado para libertar o povo de Israel do Egito, e o povo de Israel passa pelo mar e chega à terra prometida. É exatamente um exemplo disso, ou seja, assim como teve o êxodo lá no passado, e o povo de Israel almejava aquela terra, embora muitos assim não entraram, muitos dos que saíram, a maioria, embora todos ali, né, quase todos que saíram do Egito não entraram, com exceção de Josué e Caleb. O fato é que aqueles que entraram almejavam aquele lugar, e foi de fato eles receberam a promessa de Deus. Então, nós temos que assim estar buscando a pátria celestial, que é algo que Deus assim tem nos dado, ou tem nos prometido, como ele prometeu a terra prometida ao povo de Israel, e ele cumpriu. Hoje ele vai cumprir também essas promessas, se assim nós acreditarmos e desejarmos, almejarmos o céu. Estamos precisando, quando eu falo assim, eu e você precisamos fazer o seguinte: almejar mais o céu do que a terra. Às vezes almejamos mais essa terra, os prazeres, as coisas. Olha, eu nunca vi um evento tão desejado, tão almejado como é a Copa do Mundo, viu? De 4 em 4 anos acontece a Copa do Mundo. É a maior festa do futebol, é verdade. Mas assim, eu fico observando, né, que as pessoas, os países, eles levam aí um período de 6 anos, aí 8 anos aproximadamente, né, para se prepararem para receber a Copa do Mundo. Aí então já começa a se estudar, né, como é que vai ser os estádios, onde é que vai ser o centro de treinamento das seleções e tal. E aí começa todo um preparo para quando chegar aquele ano da Copa, tudo esteja pronto. Aí vem a lição que eu quero falar para você.
Se o ser humano já se prepara com antecedência para eventos como esse, como a Copa do Mundo, tem muita gente que se prepara também para eventos como o Carnaval, não é isso? Já tem pessoas falando assim, olha, eu quero ir para o Carnaval do ano que vem, eu não curti e tal, e já estão se preparando, assim, suas roupas e tal. Enfim, tem pessoas que se preparam com antecedência para aqueles eventos que são aqui da Terra, são passageiros. Agora, fazendo uma comparação, por que não se preparar com antecedência também para a volta de Jesus, para o céu? Porque isso é real. A Copa do Mundo é boa, tem momentos bons, momentos de alegria, sim. Nós vamos ver aí grandes jogos, grandes seleções jogando, quem é que vai ser o grande campeão. Mas assim, não se esqueça que o maior troféu que Deus quer lhe dar é a vida eterna. Por isso, não perca de vista aquilo que Deus está oferecendo para você, que é a vida eterna. Não se deixe perder o foco pelas coisas desse mundo. Claro, somos cidadãos aqui, não devemos deixar de exercer a cidadania, não devemos deixar de participar aqui das coisas que são aqui no mundo que nós vivemos, é claro, não devemos deixar de trabalhar, não devemos deixar de viver a nossa vida, mas temos que manter o foco no céu. Você e eu temos que manter o foco no céu. Sabe por quê? Muitas vezes a gente gasta o tempo, o ser humano gasta o tempo com, assim, as coisas da vida. E aí, quando vê, o tempo já se foi. Não tem como mais recuperar o tempo perdido. E hoje Deus está dizendo assim para você, o tempo é hoje para você se salvar. A oportunidade é agora. Agora, aproveita o agora, o hoje, esse momento. Porque quando acabar a tua oportunidade também, não vai ter uma segunda chance. A volta de Jesus é real, ela é visível, literal. Jesus vem, ele vai vir com os anjos tocando trombetas, mas ele quer que você esteja preparado. Se caso você não estiver preparado para a volta de Jesus, o que vai acontecer? Estará perdido. E Deus não quer isso para você. Jesus Cristo veio aqui à Terra para salvar você, para um dia levar você para o céu. Mas hoje você tem que aprender uma coisa. Aprenda uma coisa. Almeje mais o céu do que as coisas desse mundo. Porque tudo vai passar. Daqui a 1 mês, 2 meses, só vai se falar quem é o campeão da Copa do Mundo. Daqui a 6 meses, só vai ser lembrança de quem foi assim o cantor do período do Carnaval e tal. Daqui a 1 ano, 2 anos, os eventos que estão acontecendo agora serão apenas lembrança. Mas a vida eterna, já está dizendo o nome, é eterna, ela vai durar para sempre. Por isso diz o texto que Abraão almejava o quê? Uma pátria superior, porque essa pátria aqui ela é passageira, tudo que vem aqui passa, e nós precisamos, como seres humanos que cremos em Deus, estar preparado para o que Deus quer fazer conosco, que é a pátria que Ele nos dará quando Cristo vir nas nuvens do céu estabelecer o seu reino. Você quer fazer parte desse povo? Quer ter o compromisso de viver uma vida eterna ao lado de Jesus, mas se preparando agora? Ore comigo nesse momento. Eu quero fazer uma oração por você, mas eu quero desafiar você a estudar a Bíblia, a conhecer a palavra de Deus, porque Deus tem bênçãos para a sua vida. Amém? Ó Deus eterno e soberano, obrigado por esse momento aqui, onde aprendemos que devemos almejar o céu, a volta de Jesus, devemos buscar ao Senhor. E assim, Deus, eu oro com esse querido amigo ouvinte, porque eu sei que estou dentro dessa casa, Senhor, desse lar, desta família. O Espírito Santo está aqui, habitando, Senhor, fazendo uma obra, e só o Senhor pode, assim, fazer, na verdade, uma obra no coração de cada querido amigo ouvinte. Cuida, Senhor, assim, desse lar, cuida dessa pessoa
que ela possa almejar o céu, que ela possa viver por Jesus, que ela possa, sim, ó Deus, estar crendo na esperança do grande dia, quando Cristo vier nas nuvens do céu, estabelecer o seu reino. Esta pessoa se prepare e, junto com a sua família, ela sua para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. Eu agradeço a você pela audiência. Amanhã nós estaremos aqui com uma programação, como eu disse, diferente, né? O irmão Jorge vai estar aqui participando comigo e você vai poder ouvir mais da Palavra de Deus. Vem aí os programas da Rádio Novo Tempo, a Palavra Viva vai entrar no ar aí daí a pouco e você é o meu convidado a estar ouvindo mais da Palavra de Deus, tá bom? E você que está aqui no TikTok, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Que o Espírito de Deus também trabalhe na sua vida, porque Deus tem planos para você. Tá bom? Alguém comentou aqui: imigrantes, fantasmas, contradita pela arqueologia, nem um caco de cerâmica. Pois é, se você não acredita no que está na Bíblia, meu amigo, aí eu não posso fazer nada. A palavra de Deus é bem clara em dizer que o povo de Israel passou pelo deserto. Deus guiou o seu povo sim pelo deserto, e Deus ele conduziu aquele povo até a terra prometida. É palavra de Deus, não é palavra de homem, de ser humano, certo?